Bem, após o escândalo de P. Diddy, olha aí, o rapper acusado por pelo menos 120 pessoas de ter cometido conduta sexual inapropriada, dentre outros crimes aí, agora a ex-assistente de Kanye West acusa o rapper de drogá-la e abusá-la sexualmente. Será que realmente é o Me Too da indústria da música americana? Vamos ver, esse é o assunto aqui do Plantão do Meteoro. Olha só, e pra falar sobre isso, estou aqui com Daiane J. Oliveira. Esses caras que achavam que eram do Dinheiro City, capital da Gozolândia, infelizmente cometeram tudo o que fizeram, as atrocidades que fizeram e agora vão pagar o preço. Pelo menos é essa a expectativa do mundo, né? Agora que esse assunto já tomou aí as headlines globais, né, Dai? Exatamente. E com algumas provas, né? Vamos tentar fazer aqui uma linha do tempo para a gente conseguir contextualizar exatamente. Porque a gente já falou sobre o Diddy em vários momentos, em outros cortes aqui no Meteoro, falando sobre as acusações do rapper, que é simplesmente um dos maiores nomes da indústria mundial, que é o Diddy. Ele foi preso, acusado, ele está preso, ele não só foi, como ele ainda está preso, acusado de alguns crimes, entre estes, abuso sexual de homens e mulheres, além de crianças também que teriam sido abusadas sexualmente. E aí, desculpa, não fiz um alerta de gatilho antes, mas o título já avisa isso, né? Tem um gatilho muito grande. Além de outros crimes que o Diddy também foi processado, está sendo processado pela promotoria estadunidense. Dentre esses crimes tem aí tráfico de mulheres para finalidade sexual, que seria a promoção do programa. Só que, assim, nos Estados Unidos, apenas um estado permite que as mulheres utilizem seu corpo como uma forma de trabalho, como é o trabalho sexual, como temos aqui no Brasil, que a prostituição não é crime, a cafetinagem sim. Nos Estados Unidos não é assim. Apenas, né? Em Las Vegas é permitido a prostituição. É legalizada. Então, todas as pessoas que fazem fora em outros estados é feita de forma ilegal e podem sim ser presas. E a especulação e a promotoria aponta que o Diddy é uma dessas pessoas que teria aí cometido tráfico sexual para fins, né, de sexo, além da associação ilícita e promoção da prostituição. E uma das coisas que eu realmente sempre destaco, que eu acho muito absurdo, é que, além de acusações de coação, de outros crimes, ele também é acusado de ter mandado incendiar casas. Tipo, eu não gosto de você, vou mandar incendiar a sua casa. A promotoria dos Estados Unidos que aponta essa denúncia. Então, isso são questões consolidadas, com provas, com embasamento, segundo a promotoria dos Estados Unidos. E como é que o Kanye West entra nessa história agora, né? O Kanye West, ele foi acusado pela ex-secretária de ter cometido ali alguns crimes com ela. Dentre esses crimes, inicialmente, ela tinha dito que foi assédio moral, que tinha assédio verbal, que também houve uns desacordos que teriam sido feitos e que não foram cumpridos. Só que ela também mudou agora e acrescentou, dentre esses desacordos, a questão da violência sexual também. Inclusive, ela diz que a violência sexual aconteceu em um estúdio do Diddy, que ela foi drogada e abusada em um estúdio do Diddy. E aí eu vou te pedir, por favor, Samazo, para trazer a notícia, né, do processo da ex-assistente do Kanye West, e depois a gente comenta sobre, né, essa nova acusação que envolve diretamente o West, mas que coloca o Diddy também nesse processo. Vamos lá, tá na tela. E o rapper americano Kanye West está sendo processado por assédio sexual e demissão indevida pela sua ex-assistente, Lauren Psicota. Segundo a mulher, ela foi contratada pelo cantor após ficar conhecida como modelo do OnlyFans. Um ano depois, Kanye West teria exigido que a mulher excluísse seu perfil na plataforma, prometendo pagar os $1 milhão anuais que ela ganhava. Kanye ainda teria passado a enviar uma série de mensagens e textos abusivos, fotos e vídeos vulgares e frases racistas. Na mesma ação, a ex-assistente também diz que foi promovida a chefe de gabinete de diversas empresas de West, com um salário de $4 milhões por ano. Ela alega que teria sido demitida sem explicações em outubro de 2022, quando o rapper lhe ofereceu uma indenização de $3 milhões. Agora, Lauren pede que a justiça obrigue Kanye West a indenizá-la por assédio sexual, quebra de contrato, demissão injusta e ambiente de trabalho hostil. Meu, imagine só essa, né? Mas, cara, ela tirava $1 milhão no OnlyFans, foi trabalhar pro Kanye West. E você vê, cara, que a relação de poder ela é foda, porque esses caras não respeitam ninguém, né? Não é assim, não respeitam uma pessoa pobre, não respeitam ninguém.
né? E aí você pega e vê esses tipos de relato com esse mesmo modus operandi de ser drogada antes, né? De perceber que tinha alguma coisa na bebida, de se sentir mal e de repente estar numa situação em que não consentida. Aconteceu com várias pessoas, inclusive grandes celebridades, enfim. Esse caso tá fedendo. Ele só piora, né? Porque é justamente isso. A gente tem aí todas as relações de violência que foram denunciadas depois de muitos anos por vítimas, né, supostas vítimas do DIRI, tem justamente essa característica, a característica de haver uma droga ali envolvida, de ter sido dopado, ou de não ter um consentimento de nenhuma forma, nem prévio. Não é assim, estou com uma namorada e essa namorada... Não tem nenhum tipo de relação, inclusive, sabe? Porque o consentimento para o DIRI é o seguinte: eu tenho dinheiro, então eu posso fazer tudo o que eu quiser. Segundo, a própria promotoria aponta isso, que todas as relações que ele mantinha eram relações que não tinha, que só eram relações de poder. Ele fazia o que ele queria porque ele sabia que não aconteceria nada. Inclusive, tem muita gente que acha que a investigação começou de forma muito recente. Não, essas investigações começaram desde 2016, com um primeiro vídeo de violência da ex-namorada do DIRI sendo exposto. Depois ela, em 2018, entrou na justiça contra ele e aprofundou-se essa investigação, porque também, além dos relatos de vidas e outras questões, existiam também informações sobre essas festas secretas, e muita gente foi investigada até o ponto dele continuar preso. E quando a gente fala assim, uma relação de poder muito grande, tem muita gente que vai dizer, inclusive eu já vi esse comentário, viu, Samados, que é na linha assim gente, mas a gente está falando de um homem negro num sistema prisional extremamente violento, que encarcera pessoas negras, que é uma máquina de encarceramento. Sim, o sistema dos Estados Unidos é justamente isso. Inclusive, o próprio Kanye West é uma pessoa que está na luta abolicionista prisional, que é justamente uma tentativa de fazer com que pessoas negras não sofram por um sistema que foi justamente privatizado, e como toda empresa, ela visa o lucro. Então, encarcera-se pessoas ali com o intuito puramente financeiro. Sim, não se descriminaliza nada, né? Desculpa, Dai. Não se descriminaliza, né, mais nenhum tipo de conduta nos Estados Unidos a partir desse lobby, né, das penitenciárias, né? Só que o Kanye West faz isso e também apoia o Trump, né, bicho? Se junta com um grupo neonazi, tá ligado? Tipo, o cara é lelé, né? Exatamente, ele é uma figura extremamente contraditória. E quando você fala isso sobre não descriminaliza nada, é justamente isso, né? A prostituição ainda é ilegal em 49 dos 50 estados dos Estados Unidos, né? Exceto em Las Vegas, porque tem uns cassinos ali e se é permitido. Eu gosto de repetir isso para a gente entender como esse sistema é um sistema violento. Então, a pessoa não pode sequer trabalhar com o seu próprio corpo. Ela pode trabalhar com plataformas, mas não com o seu próprio corpo. E tem algumas questões assim que a gente poderia passar horas debatendo, infelizmente a gente não vai conseguir debater neste corte, mas quando a gente traz aí justamente esse debate de, olha, gente, ele é um homem negro e isso faz com que ele fique preso, é uma inverdade. Por quê? Porque o que faz com que o DIRI continue preso é que a promotoria aponta que se ele for solto, e é o que o juiz confirmou na sentença, apesar de estar em segredo de justiça, todos os advogados apontam isso, se ele for solto, ele pode interferir, direta ou indiretamente, ou coagir testemunhas. Sim. Exatamente, até porque ele já tem um histórico de coação, muitas testemunhas informam que foram coagidas e que ele supostamente teria vídeos íntimos e momentos íntimos dessas pessoas e aponta que poderia expor. A polícia, até o momento, não encontrou ainda essas gravações, então essas pessoas elas têm receio. E aí tem muita gente, inclusive, questionando por que só agora a ex-assistente do West foi a público falar sobre a violência também, sendo que antes ela não tinha dito. E aí também tem aquela questão de você não, em geral, não denuncia uma pessoa extremamente influente, sabendo que o mercado ele pode rejeitar você de todas as formas e revitimizar. E aí, se ele não tivesse outras acusações, que são mais de 120 acusações já oficializadas como advogado entrando com essas ações na justiça, além de outros relatos de muita gente que diz assim, olha, eu sei de muita coisa, mas eu não fui uma vítima, uma amiga minha foi essa vítima, mas eles não procuram a justiça. Essa coletânea toda já está sendo feita nos Estados Unidos.
E essa mulher podia ter tido vários motivos para não falar, né? Então, é bom a gente esperar, a justiça estadunidense vai fazer o levantamento. Nesse momento, o alvo da vez é o Kanye West, mas é possível que outros nomes, a pergunta sobre o Me Too da exposição da música estadunidense, é porque muita gente pode começar justamente a expor esse tipo de conduta, que não é uma conduta isolada, infelizmente, não acontece só com homens negros, muita gente está envolvida, né, nesse processo, e a gente sempre ouviu falar, nessa mas você mesmo está do ramo da música, a gente da comunicação, a galera do teatro, a gente sempre ouviu falar de teste do sofá, de outras formas de violência, de formas de estrutura que as pessoas tentam manter relações puramente pelo poder, como eu volto a reafirmar, porque em momento nenhum tem gente que fala assim, mas se a mulher foi para uma festa dele, deve ter dado algum tipo de consentimento, por favor, não façam isso, sabe? As estruturas ali são estruturas muito voltadas ao poder, à violência, sem contar os entorpecentes que elas afirmam que foram, né, que foram obrigadas a utilizar, então tem muita coisa envolvida nisso. Pois é, a gente não vai... E agora, não dá mais um rapper. Desculpa, a gente não vai dar essa moral nesses questionamentos página 1 da parada, galera. Porque quem mandou ir lá? Porque só agora que falou. A gente tem que reconhecer a relação de hipossuficiência, né, dessa vítima com a pessoa, com um bilionário extremamente influente, né, com pessoas que lidam com cifras que mudam as vidas das pessoas. A gente não sabe, a gente não consegue entender isso porque a gente nunca teve esse nível de lealdade das pessoas, né? Porque a gente nunca mudou a vida de ninguém, né? Então, tipo... São pessoas que fazem parte de um ciclo ali, mano, que ele é blindado, cara. Se você faz parte dele, as coisas acontecem de um jeito ou de outro. Seja com o Diddy preso ou não, essa coação das testemunhas, essa extorsão, né, que é o grande crime, né, que a questão do assédio sexual, ela tá ali tão ligada nesses crimes quanto a extorsão, né, porque a ideia era também filmar essas pessoas bem no estilo Epstein, e bem no estilo Epstein a gente sabe bem como é que as coisas são, né? Eles pegam celebridades, colocam em uma posição e gravam os vídeos dessas pessoas e, de repente, essas pessoas viram colaboradores, né, de todo esse esquema, né? Tráfico de pessoas, levam novos artistas pra lá, pra de alguma forma, galgar esse nível de influência que você só consegue a partir do momento que você fica lá das 3 da manhã pra frente, lá na parte da casa que é privada, junto com esses caras, e aí você não vale nada, né? No meio desses caras você não vale nada. É isso que a gente tá vendo de todas essas vítimas aí. Mas, parafraseando aqui o Vitor Barbosa, ele falou aqui jaula nos Jack, né, mano? E a gente tem que entender que esse tipo de modus operandi já rolou lá nos Estados Unidos. Tem um pessoal aqui falando aqui sobre o Diddy e o Didi, né? O Didi Mocó. O Didi aqui do Brasil, lá nos Estados Unidos, era meio que o Bill Cosby, tá ligado? O Bill Cosby era meio que o Didi de lá. O cara que fazia comédia pra família, os discos, não sei o quê. E ele, no fim da vida, foi condenado por dezenas de estupros, todos eles com esse mesmo modus operandi. Chamava a pessoa pra um green room, né? Pra um backstage ali, dava pra ela uma bebida com alguma droga, dopava a pessoa e abusava dela sexualmente. Então, tipo... Enfim, né, galera? A gente sabe que esse meio é complicado, mas aqui no Meteoro a gente não vai permitir você culpar a vítima. Falou? Estive aqui com Daiane J. Oliveira pra fechar aqui a participação dela por hoje. Obrigado, Dai. Tamo junto. Quem quiser saber mais aqui do trabalho dela, dá uma olhada em @DaianeJ. Também aqui em Oguahiro, e prestigia a ficha técnica do Meteoro, que essa galera aqui vale ouro. Todo mundo mantém o Meteoro de pé e merece o seu prestígio. Falou? Dá uma olhada aí.